Para quem estuda para concurso, o foco é quase sempre o mesmo, né? Como passar, como ser nomeado, como tomar posse. Mas e depois que se entra? A gente pensa na carreira como algo reto, mas a verdade é que ela é cheia de movimentos, de mudanças. E a pergunta que cria a chance para um novo concurseiro é: o que precisa acontecer para um cargo ficar vago? Hoje, a gente vai olhar para as regras desse jogo, mergulhando numa lei municipal para entender o que cria vagas e o que move os servidores lá dentro. Exatamente. E para não ficar só na teoria, a gente vai usar um caso prático. A Lei número 682, de 1990, do município de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. É um documento real que rege o dia a dia dos servidores de lá e vamos fazer um recorte bem específico, analisando os artigos 35 a 43. Eles cobrem duas áreas que são, assim, verdadeiros campos minados em provas. O capítulo sobre vacância, que é basicamente o manual de como um cargo fica livre, e o início do título de mutações funcionais, que explica como os servidores se movem internamente. Nossa missão aqui é ir além de só traduzir o juridiquês, é tentar entender a lógica por trás de cada regra. Ótimo, então vamos começar a desempacotar isso. O termo vacância. Ele é o oposto de provimento, certo? Se provimento é preencher o cargo, vacância quando ele esvazia. Que motivos a lei prevê para isso acontecer? Isso. E o fascinante aqui é como a lei tenta prever todas as situações da vida funcional. O artigo 35 é o nosso mapa. Ele lista 7 cenários que resultam num cargo vago. São eles: exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria, falecimento e promoção. Mas o mais interessante não é só decorar a lista, sabe? É entender a natureza de cada um. A gente pode agrupar essas 7 causas. Aposentadoria e falecimento são eventos de fim de ciclo. Promoção é um movimento positivo. Já a exoneração, na maioria das vezes, é uma saída neutra. E aí vem as mais complexas: demissão, que é sempre punitiva, e readaptação e recondução, que são mecanismos de ajuste de carreira. Peraí, você já tocou num ponto que sempre me confundiu. Para mim, e acho que para muita gente, exoneração e demissão pareciam a mesma coisa. Duas palavras para dizer que alguém foi mandado embora. Qual é a pegadinha aqui que eu não tô vendo? Essa é a pegadinha que vale uma aprovação. São mundos completamente opostos. O artigo 36 dessa lei ajuda a iluminar essa diferença. Pensa na exoneração como uma porta de saída, assim, sem quebra de pratos, sem caráter punitivo. Ela pode ocorrer a pedido, quando o próprio servidor, por qualquer motivo, decide sair. Simples assim. Ou pode ser de ofício, pela administração, mas em cenários muito específicos. Por exemplo, num cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Ah, claro. Outro caso clássico é o servidor em estágio probatório que não é aprovado. Ele não cometeu uma falta grave, ele só não demonstrou a aptidão necessária. Ele é exonerado, não demitido. Já a demissão, essa é sempre uma penalidade. É a consequência de um processo administrativo onde ficou provado que o servidor cometeu uma infração grave. A demissão mancha a ficha, sabe? Entendi. Então, exoneração é o fim de um vínculo sem culpa, enquanto demissão é uma punição, tipo uma justa causa do serviço público. Isso clareia muito, mas você mencionou outros dois termos que sempre caem juntos em provas: readaptação e recondução. Como esses ajustes acabam criando uma vaga? Ótima pergunta, porque são institutos muito inteligentes. A readaptação acontece quando um servidor sofre uma limitação na sua capacidade física ou mental. Imagina um guarda de trânsito que, por um acidente, não pode mais ficar em pé por muito tempo. Ele não pode mais exercer a função original. Certo. Em vez de aposentar por invalidez, a administração o readapta num cargo compatível com a nova condição dele. Talvez numa função administrativa interna. E o que acontece com o cargo original de guarda de trânsito? Fica vago. Ah, Já a recondução é o direito do servidor estável de voltar ao cargo de origem. Pensa assim,
O servidor estável passou em outro concurso. Tomou posse. E aí ele não passa no estágio probatório do novo cargo ou ele mesmo desiste. Ele tem o direito de ser reconduzido ao cargo antigo. É uma rede de segurança, né? Uma rede de segurança faz todo sentido. É uma forma de não penalizar quem busca evoluir. E falando em vagas, a partir de que momento exatamente o cargo vai considerado livre para que o novo concurso seja aberto? A lei é bem pragmática nisso. O artigo 37 diz que a vacância ocorre na data da publicação do ato oficial, ou seja, não é no dia em que a pessoa se aposenta, mas no dia em que o decreto de aposentadoria ou a portaria de exoneração sai no Diário Oficial, o que vale a publicidade do ato. E essa lógica se aplica também para as funções gratificadas. Aquelas de chefia, que não são um cargo efetivo. A lógica é a mesma, mas a terminologia muda, e as bancas de concurso adoram isso. O artigo 38 trata disso. Para uma função gratificada, a gente não usa exoneração ou demissão. A vacância ocorre por dispensa, que seria o equivalente da exoneração, ou por destituição, e a destituição é o equivalente da demissão. Ou seja, dispensa é neutra, destituição é punitiva. Certo. Então a vacância abre a porta para alguém de fora. Mas imagino que a saída de um servidor cause um efeito dominó lá dentro. As peças precisam se mexer para cobrir o espaço. É aí que entram as mutações funcionais? Exatamente. A máquina pública não pode parar. O título 3 da lei começa a tratar dessa dinâmica. A primeira delas, e talvez a mais comum, é a substituição. Está no artigo 39. Pensa no chefe que tira 30 dias de férias ou uma colega que entra em licença maternidade. Alguém precisa assumir, né? Esse alguém é o substituto. A lei até prevê que a administração pode publicar uma lista de substitutos todo mês de janeiro. Se não tiver, a chefia designa alguém. Isso me levanta uma questão muito prática. Se eu sou chamado para cobrir meu chefe por, 2 semanas, assumindo mais responsabilidades, isso se reflete no salário ou é só mais trabalho pelo mesmo pagamento? Essa é a pergunta de R$1 milhão em qualquer prova. E a resposta, que está no artigo 40, é um detalhe que derruba candidatos. Sim, o substituto tem direito a receber o vencimento do cargo ou o valor da função do substituído. Mas Tem um mas. tem um mais enorme. A substituição precisa ser por um prazo superior a 7 dias. Se for por 7 dias ou menos, você assume as responsabilidades, mas não recebe o pagamento adicional. É uma daquelas regras para grifar e memorizar. Passou de 7 dias, aí o pagamento é retroativo ao primeiro dia. Anotado. Mais de 7 dias. Agora, vamos para outra mutação. Remoção. A palavra em si não soa muito bem. Parece algo forçado. É essa a ideia? Apesar do nome, não é. O artigo 41 define remoção de forma bem neutra. É o deslocamento do servidor de uma repartição para outra, sem mudança de cargo. A lei prevê basicamente 2 formas. A primeira é a remoção a pedido. O servidor, por interesse próprio, solicita mudança. Para trabalhar mais perto de casa, talvez. Isso, ou numa área que tenha mais a ver. O pedido, claro, depende do aval da administração, que vai ver se é conveniente para o serviço. E a outra forma? A outra é a remoção de ofício, que é quando a administração decide mover o servidor por interesse do serviço. Por exemplo, uma secretaria precisa de mais analistas e outra tem gente sobrando. A administração pode remover alguém para equilibrar as equipes. Mas essa remoção de ofício me parece delicada. Quer dizer que podem simplesmente me mandar trabalhar do outro lado da cidade sem um motivo claro? Existe algum limite para isso? Excelente observação. Embora seja um ato discricionário, ele não pode ser arbitrário. Todo ato administrativo precisa de motivação. A administração tem que justificar que aquela remoção atende a um interesse público concreto. Não pode ser perseguição pessoal, por exemplo. E o artigo 42 reforça que toda remoção precisa ser formalizada por um ato da autoridade. E se 2 servidores quiserem trocar de lugar? Vamos imaginar, a Maria trabalha na saúde, mas é formada em engenharia e queria ir para obras. E o João está em obras, mas queria ir para a saúde. Eles poderiam simplesmente trocar? Poderiam. O que você descreveu é a remoção por permuta.
A lei prevê isso no artigo 43. É um mecanismo que alinha o interesse dos servidores com o da administração. Para isso, eles precisam fazer um requerimento juntos, assinado pelos dois. A administração analisa se está tudo certo, se a troca não prejudica o serviço e autoriza. É uma solução ganha-ganha. Ok, isso clareia bastante o mapa da carreira. Então, recapitulando. Vimos as 7 causas de vacância e aprendemos a não só decorar, mas a entender a natureza delas. Desvendamos a diferença crucial entre exoneração e demissão. E mergulhamos nas mutações internas, como a substituição, com aquela regra dos 7 dias, e os tipos de remoção, que não é punição, e pode ser a pedido, de ofício ou até uma troca combinada. E acho que o ponto central para quem está estudando é que conhecer esses artigos vai muito além de acertar questões. É entender as regras do jogo de uma carreira que pode durar 30, 35 anos. É saber como as vagas surgem e, uma vez lá dentro, saber como é possível se movimentar. Ter esse conhecimento dá uma visão estratégica da própria trajetória. Exatamente. E para deixar um pensamento final, nossa análise parou no artigo 43, mas a lei continua. Logo no artigo 44, ela entra no tema função de confiança. Isso me deixou pensando, qual a diferença real no dia a dia e na segurança da carreira entre ser nomeado para um cargo em comissão, aquele de livre exoneração, e receber uma função gratificada, que é um plus na sua carreira de efetivo. Como essa escolha, quando ela existe, impacta a estabilidade, o salário e a responsabilidade a longo prazo. Fica a reflexão para uma próxima análise.